Então, deixando registrado mais um pequeno resumo do trecho que nós estudamos hoje de Psi-Sofia, que foi simplesmente fantástico, principalmente fazer essa associação com a nossa vida, com o nosso processo evolutivo, que é muito legal. Então, a aula completa, inclusive com algumas reflexões extras, né, uma busca de conhecimento extra, tá aqui no link abaixo ou acima desse vídeo, na continuação das aulas. Então, nesse aspecto aqui, onde nós continuamos estudando o mito de Sofia, antes a gente começou com a queda de Sofia, que conhecemos um pouquinho sobre o processo da queda, o que fez com que Sofia, mesmo saindo da luz, que todos nós saímos da luz, tenha caído na ilusão, no engano, e esse engano aconteceu sem, claro, ser proposital da parte dela, mas tem um momento que ela reconhece que foi por ignorância, por não buscar o discernimento, a fé discernida, ou simplesmente acreditar que aquela era a luz correta, digamos assim, é que ela acabou caindo nessa armadilha. Então ela reconhece o papel dela, a porcentagem dela dentro dessa percepção e também a importância dessa queda para que ela crescesse enquanto espírito, para que a consciência dela pudesse evoluir. Porque a gente, de certa forma, experimenta o lado mal, o lado negativo, o lado difícil, para que a gente também conheça e valorize o outro lado. É como se nós precisássemos conhecer a escuridão para saber e dar valor para a existência da luz. E para a gente buscar ainda mais a luz. Então, traz dentro dessa perspectiva aqui de Psi-Sofia a importância da dor na nossa vida. E ela traz essa perspectiva de uma forma muito interessante porque ela não se revoltou. Então, existe uma diferença entre sentir dor e sofrer. E lamuriar e reclamar, né? Entrar em revolta. Esse é o sofrimento. E Sofia, em nenhum momento, ela mostra esse sofrimento. Pelo contrário, ela reconhece a importância daquilo e o quanto aquela queda trouxe de conhecimento e de maturidade para ela. O quanto ela pode se desenvolver através daquilo, mostrando que a gente também pode, através das nossas dores, das dificuldades, dos desafios que a gente passa, aprender e olhar o lado positivo, que nem sempre é agradável, mas que pode ser positivo dentro dessa perspectiva do crescimento, da perspectiva do aprendizado. Então foi o que aconteceu com Sofia naquele momento e ela também reconheceu a parte dos aeons, dos arcontes, que são simbolizados pelos motivos das nossas quedas, né? Pela justificativa dos nossos equívocos, pela nossa materialização excessiva, pela nossa vaidade, pelo ego e também pelos processos obsessivos, tanto auto-obsessivo quanto obsessão externa. A gente sabe que só acontece uma obsessão externa quando existe uma permissão interna, quando o espírito, eu em espírito estou aberta e gero uma sintonia e permito então aquela influência espiritual. E aí ela foi sugada, toda a luz dela foi sugada, mas obviamente não definitivamente, porque não existe essa ruptura com Deus, com a essência divina para sempre. A gente pode criar o afastamento pelas nossas escolhas ou pelas nossas permissões, mas nós nunca vamos deixar de ser filhos de Deus. Então a gente sempre pode voltar para casa. E aí foi o que Sofia fez. Ela começou então o cântico, o clamor, como se fosse uma oração, pedindo então a luz que não deixasse ela, que não abandonasse ela, que ajudasse ela a entender todo esse processo para que ela voltasse para um caminho reto. E também que a justiça fosse feita, não no sentido da vingança, que é bem diferente. A gente analisou muito no estudo completo essa diferença entre vingança e justiça, que hoje, para os padrões humanos, sociais, a vingança é tida como justiça, mas isso não é vingança, não é justiça, na verdade. E nós sabemos que a justiça ela não precisa ser feita com as próprias mãos, porque a própria lei de causa e efeito ela vai dar conta de trazer para a gente tudo o que for necessário, tudo aquilo que eu plantar eu vou colher, seja positivo ou seja negativo. Então ela roga que isso aconteça, que as escolhas deles tragam para eles as consequências que forem pertinentes a isso, assim como as escolhas dela têm consequências que são pertinentes a ela e que isso, né, vá transcorrendo ali num curso normal. E aí Sofia ela faz esse clamor durante toda a trajetória ali do estudo, trazendo para a gente essa percepção
de como nós podemos olhar para as experiências da nossa vida como forma de crescimento, como forma de transformação. Não que seja estritamente necessário, porque quando nós buscamos o desenvolvimento da consciência, quando a gente busca expandir a nossa verdade, que ela não fica limitada a uma crença, não fica limitada a um valor, a um conceito, e que a gente expande essa percepção além do nosso ponto de vista, nós podemos sim ir construindo essa jornada evolutiva que sai só do saber e vai para o sentir e para o vivenciar e aplicar isso na vida sem a necessidade da dor. Mas a questão maior é o quanto a gente se revolta, o quanto a gente não aceita e não aprende com as experiências que chegam na nossa vida. A gente até fez uma referência à morte de Jesus, à crucificação, e o Marcos até perguntou como seria, uma forma de indagar, de colocar a gente para refletir, como seria hoje se Jesus não tivesse passado pela crucificação? Qual o valor, a intensidade que nós colocaríamos nos ensinamentos de Jesus para que eles estivessem valendo até os dias de hoje, se ele não tivesse passado por esse processo? Então, foi uma forma também extremamente dolorosa, necessária para essa condição, para a condição que ele se propôs a vir, sabendo de tudo que ia acontecer, para que hoje, mais de 2000 anos depois, a gente pudesse estar refletindo sobre tudo isso. Então, foi uma oportunidade de crescimento. Não que Jesus precisasse passar por aquilo, e não também que os homens, as pessoas que tiveram o poder de tomar essa decisão, precisassem ter feito. Eles escolheram, então foi utilizado, digamos ali, o útil ao agradável, né? Essa é uma escolha que nós sempre temos, para onde a gente vai direcionar, o que nós vamos fazer com o conhecimento, com o poder que a gente tem, com as ferramentas que nós temos, é sempre uma escolha nossa, né? Fazer essa direção. Então, o conhecimento é o que gera essa oportunidade da gente ter esse movimento de discernimento, de pensar, de refletir o que vai fazer com aquilo que acontece na nossa vida. Porque tem um outro trecho onde Sofia comenta que ela clamou, ela buscou o par dela, que seria o oposto, né, a consciência ou então a sabedoria dentro da história do livro de Pissofia, mas ela não encontrou. E isso remete à percepção de que nós muitas vezes temos o conhecimento teórico, a gente frequenta uma religião, a gente busca a religiosidade pura e simples através de um dogma, de uma igreja ou, né, de algum segmento, mas nós não de fato estamos vivendo a consciência crística, ou desenvolvendo a consciência crística. E ela tomou consciência naquele momento que era isso, que ela não tinha ainda acessado essa capacidade de conexão com o par dela, que seria Jesus, né, ou a consciência de sabedoria. Como nós ainda vivenciamos muito isso de saber e não conseguir fazer, né? Saber no nível cognitivo, mas ainda não sentir e não vivenciar aquilo que a gente sabe. E aí a história como um todo mostra que mesmo diante das nossas quedas, diante dos nossos conflitos, das nossas tendências, a gente sempre pode voltar para o caminho da luz, a gente sempre pode buscar a luz, inclusive porque não é uma luz externa, é uma luz interior. Então Sofia também traz esse aspecto de começar a buscar dentro de si, porque a luz interior é também a luz divina que a gente busca externa e internamente, né? Então ela também traz a importância desse movimento de olhar para dentro e expandir, principalmente a percepção, o conhecimento sobre as coisas e sair do ponto de vista limitado que às vezes mantém a gente numa ignorância extrema. E aí no final, e deixando para o próximo capítulo, então Jesus começa a compartilhando essa história com os discípulos, mostrando para eles o valor disso, né? O quanto isso poderia trazer de crescimento. Então nos próximos capítulos a gente vai ver a interação entre os discípulos que estavam ali, Maria, Pedro, perguntando para Jesus sobre esse processo de Pissofia. Então fica aí já um spoiler para o nosso próximo encontro.